vocês a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Hoje a gente já tem atividades, eu vou me basear no livro de vocês, tá aqui na minha mão, as atividades são todas aqui dele, tudo seguindo o conteúdo, tá? Que é previsto na grade curricular, na nossa BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão trabalhar com um gênero textual que eu amo, que são os contos. Conto pra mim, gente, eu sou suspeita pra falar, porque professora de língua portuguesa, eu amo ler, eu amo escrever, né? Mas esse gênero pra mim é um dos melhores de trabalhar. E já vamos prestar bastante atenção na estrutura, nas características, que inclusive eu vou mostrar pra vocês aí no videozinho que eu gravei na tela, né? Já vou mostrar. Então, por quê? Porque logo vocês vão fazer um simulado de redação e o gênero textual que eu vou cobrar é o conto, tá bom? Mas não precisa ficar desesperado não, vai dar tudo certo, vocês vão ver que as atividades de hoje não são difíceis. O importante é que vocês tenham responsabilidade, compromisso e muita atenção, tá bom? É isso aí, espero que dê tudo certo, né? Nosso contato, mesmo que seja à distância, eu estou sempre disponível lá no WhatsApp para responder as dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Quero todos os alunos fazendo o fórum e o portfólio. Tem que fazer as duas coisas? Sim, tem que fazer as duas coisas, tá? Manda uma foto nítida, bonita para o portfólio, tá bom? Quero ver vocês fazendo com capricho, deixando esse caderninho de língua portuguesa bem bonito e com a letra legível, tá bom, gente? É isso aí, bora lá que eu vou apresentar para vocês agora. Aí vocês não vão mais ver o meu rosto, mas vocês vão ver, ou continuar ouvindo a minha voz, a gravação da tela, onde eu vou explicar as características e estrutura do conto literário. E é isso aí, explico as atividades e aí partiu praticar. E é com vocês. Vamos lá? Então, vamos lá, né, para a parte do conteúdo de hoje. Bonito, né? Essa apresentação que eu fiz para vocês. Bom, a definição do que é o conto, né? O conto literário, que ele é diferente do conto popular, tá? Um conto nada mais é do que uma obra de ficção onde um universo inteiro é criado, ou então onde toda uma cadeia de acontecimentos é criada, dando ao leitor a sensação de dinamismo, já que se trata de uma narrativa mais leve e mais simples. Como ocorre em todos os textos de ficção, também no conto literário é possível visualizar um narrador, personagens, um ponto de vista e um enredo muito bem definidos. Principais características. Prestem bastante atenção nisso daqui, viu, alunos? Uma característica muito comum que é visualizada em contos literários é o fato de que eles são sempre curtos, não tendo uma extensão muito grande, justamente para manter o dinamismo que lhe é tão característico. Em comparação com outros dois tipos de obras literárias, a novela e o romance, o conto literário é bem mais curto e apresenta uma estrutura mais fechada, onde a história se desenvolve naturalmente e atinge apenas um clímax, por conta de seu tamanho menor. Vamos lá, vou ler essas características agora mais devagar, de um jeito mais simples, parte por parte, né? O conto literário, ele apresenta todos os elementos da narração. Quais são eles? Narrador. Esse narrador, ele pode ser personagem, ou seja, participar da história. Observador, apenas contar a história, mas não fazer parte dela. Ou onisciente. Como é que funciona esse narrador onisciente? O onisciente, ele parece com o observador, mas ele conhece os sentimentos dos personagens, ele sabe o que passa na mente dos personagens. Por isso a gente chama ele de onisciente. As pessoas dizem que Deus é onisciente. Por quê? Porque Deus sabe todas as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Então, o narrador onisciente, ele conhece o personagem, tá bom? O enredo, que é a história, o tempo pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico vai mostrar lá no texto. Às vezes, o horário que aconteceu a história, se foi de dia, se foi à noite, se foi de manhã. Vocês vão perceber isso, né? Quando é cronológico, é o tempo normal do relógio. Ou psicológico. O que é o tempo psicológico? Quando passa ali na mente do personagem. O personagem pode falar assim, o dia passou tão rápido como se tivesse tido apenas alguns segundos. Então, isso é uma coisa psicológica, tá? Às vezes a gente tem isso, né, no nosso dia a dia. A gente fala assim, nossa, essa semana passou tão rápido, mas o tempo está passando normalmente. Espaço é o local onde acontece a história. Personagem principal e secundário. A gente geralmente tem o personagem principal e secundário. Esse personagem principal, ele costuma ser um único personagem, tá?
Os secundários aparecem poucos. É uma das características dos contos literários ter poucos personagens. No máximo, uns 4, 5. Apresenta pra gente um tema, um conflito. O que é o conflito? Muita atenção, porque vai ter essa perguntinha nas questões. O conflito é a situação que faz toda a história acontecer. A história só acontece por causa do conflito. O desfecho, que é o final, e o clímax. O que seria esse clímax? É a parte de maior tensão, onde os personagens ficam envolvidos emocionalmente. Pode acontecer algo muito decisivo, pode acontecer uma reviravolta na história. Então, o clímax seria uma parte mais importante, sabe? Então, como eu já falei, poucos personagens, a linguagem ela é padrão, mas também aparece informalidades, apresenta muitas figuras de linguagem, tá? Quais os principais tipos de conto literário? A gente tem conto fantástico, conto psicológico, conto dramático, contos de aventura, contos de terror, contos de ficção científica, contos de romance. O fantástico é quando tem magia, seres mágicos e tudo mais. O psicológico é quando o conflito acontece dentro da mente do personagem principal. Ele cria aquela situação não existia, mas ele criou. Dramático é quando vai terminar em um final trágico, não vai ter um final feliz. Geralmente os finais dos contos literários são bem inusitados, ele vai te surpreender no final. Não é aquele finalzinho clichê, tá? De aventura o próprio nome já fala, vai ter muita ação. De terror também o próprio nome já fala. Ficção científica são questões muito de ciência, de futurísticas e etc. Conto de romance também, né? A gente tem aí um personagem envolvido em alguma situação de romântica. O conto literário é um gênero textual em que a imaginação é despertada. Tudo é possível, uma verdadeira viagem. Por isso eu falei que eu gosto tanto. É um gênero que faz mesmo a gente imaginar, viajar na maionese, né? Como diriam o ditado. Bom, as atividades de vocês é sobre este conto aqui, A Orelha de Van Gogh. Quando eu ler as orientações agora, já, em seguida, vocês vão perceber que eu coloquei 2 vídeos complementares. Um vídeo é explicando quem é Van Gogh. Van Gogh foi um artista, tá? E aí vai explicar sobre a vida dele e tudo mais. E também tem um filminho, um curta-metragem, que é a história deste conto, A Orelha de Van Gogh. Van Gogh estava num momento, um período meio que de loucura, e ele cortou a própria orelha. Então vocês vão entender aí mais ou menos a história gira em torno deste contexto. Porém, como que é a história, o conto que vocês vão trabalhar? Lá a história começa com um personagem que estava devendo algo, tinha uma dívida muito alta para um credor. E esse credor estava já cobrando ele. Então, o conflito gira em torno dessa cobrança, sabe? Dessa dívida que o personagem de dever para o credor. Ele era dono de uma mercearia e aí ele ficou devendo e aí ele tem uma ideia. Porque o credor, ele era apaixonado pelas obras de Van Gogh. Ele era fã do Van Gogh. E aí ele teve uma ideia de pegar uma orelha no necrotério e mentir, falar para o credor que era a orelha de Van Gogh, que ele tinha cortado, e que com isso eles iriam... ele daria a orelha para encerrar a dívida. Só que daí vocês vão ter que ler a história para descobrir o que aconteceu. Não deu muito certo não, sabe? Agora eu vou explicar as questões, tá bom? Então, vou explicar para vocês as orientações e as questões. Assistir o vídeo explicativo da professora, fundamental para responder as atividades, esse vídeo aqui, né? Ler o conto a seguir, A Orelha de Van Gogh. Então, ler o conto primeiro. Depois que ler o conto, assistir o vídeo sobre a história do artista Van Gogh. É muito importante que vocês assistam ao vídeo para conhecer esse artista, quem foi ele, como que aconteceu essa história da orelha, né? Porque daí vocês vão compreender melhor o conto. Outra próxima, assistir ao curta-metragem de animação da história do conto A Orelha de Van Gogh. É um filminho curtinho, bem divertido sobre a história do conto e vai ajudar vocês a responderem as atividades. Responder as atividades no caderno, tirar foto e enviar no portfólio. Não precisa copiar as questões, a não ser que você queira copiar, tá bom? Acessar o fórum do GR8 e responder as questões para o visto. São as mesmas questões que tem lá no fórum. Você precisa enviá-las digitadinhas para ter o visto. É diferente, né? No portfólio você tira a foto nítida, bem feito, caderninho organizado, como eu já falei, né? Claro, não tenho que reforçar isso. O fórum fecha às 17 horas.
Aqui está o texto, A Orelha de Van Gogh. Então, o primeiro passo é fazer a leitura, descobrir como que essa história acontece. Eu dei alguns spoilers, né? Falei um pouquinho. Vamos para as questões? Número 1, explique com suas palavras o conflito da história. Eu já expliquei o que é conflito. Conflito é a situação que faz toda a história acontecer. Inclusive, eu acho que eu falei, hein, agorinha. O que foi o conflito dessa história? Quem prestou atenção no vídeo já tem a resposta. 2. Quem é o narrador da história? Isto é, quem conta a história? E que tipo de narrador é esse? Qual tipo? Ele é um narrador personagem? Ele faz parte da história? Ele é um narrador observador, ou seja, ele não faz parte, só observa? Ou ele é um narrador onisciente? Ele observa, mas conhece os sentimentos dos personagens. 3. Identifique no texto o espaço em que ocorrem os fatos narrados. O espaço é o local, né? Quem já prestou atenção antes aqui no meu vídeo, eu já falei um pouquinho sobre isso, o que é o espaço. Identifique o clímax do conto. O clímax é aquela parte de maior tensão, uma parte decisiva dentro da história. Ou pode ter acontecido uma reviravolta, enfim, é uma parte muito decisiva e a gente costuma falar que ela é a parte mais importante. 5. Como foi o desfecho da história, o finalzinho da história? O que aconteceu? Você percebeu um tom de humor? Eu vou dar um spoiler. Tem um pouco de humor, sim. Explica aí o que foi engraçado no final do conto. É isso, tá bom? Essas são as questões. Bora trabalhar! É isso, agora é com vocês. Expliquei já o gênero, expliquei já as atividades. Espero que vocês façam tudo aí com o maior cuidado, expliquei tudo direitinho. Quem prestou atenção aqui no vídeo não vai ter nenhuma dúvida, eu acho, né? Então, beijinho, boa aula pra vocês e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? Tchau, tchau!